Olá, eu sou o pastor Hermes Machado, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, clique aqui no cantinho do vídeo para você se inscrever e fazer parte do grupo que recebe conteúdos de qualidade aqui da Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico para falar sobre a relação que deve existir entre a igreja e a política. E quando eu me refiro à igreja, não estou generalizando, eu estou falando da igreja de Deus, aquela que conhece, atende, observa os parâmetros, as orientações e as doutrinas da Palavra de Deus. Eu me refiro à igreja verdadeira. Para começar nosso estudo, precisamos discutir sobre alguns conceitos. Política é administração, é organização, é governo. Portanto, como povo de Deus, nós não somos apolíticos, nós somos apartidários. Essa é a nossa posição como povo. Não temos partidos preferidos, assim como não temos time de futebol preferido. Conhecemos pela palavra de Deus o nosso dever de orar pelas autoridades ali postas por Deus para fazer o bem para a nação. Nos textos que estão aparecendo na tela, você pode comprovar que o povo era governado diretamente pelo próprio Deus. Entendemos pelos textos bíblicos que isso era um dos fatores que fazia o povo de Deus ser diferente e separado. A Bíblia chega a dizer que entre as nações o povo de Deus do passado não era contado, não era considerado como nação. O tempo passou até que o povo de Deus sentiu o desejo de ter reis humanos como as outras nações. Isso aconteceu no tempo de Samuel. Esse intento da nação de Israel machucou muito o coração de Samuel. O profeta ficou muito entristecido pela decisão do povo. E mais entristecido ficou Deus, que disse a Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando você como profeta, estão rejeitando a mim como Deus e Rei deles. Neste vídeo eu pretendo mostrar, na sequência, vários textos do Espírito de Profecia esclarecendo qual deve ser a nossa postura, a nossa posição com relação à política. Não devemos, como um povo, envolver-nos em questões políticas. Todos fariam bem em dar ouvidos à palavra de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos em luta política, nem vos vinculeis a eles em suas ligações. Não há terreno seguro em que possam estar e trabalhar juntos. O fiel e o infiel não têm terreno neutro em que possam encontrar-se. Os que são genuinamente cristãos são ramos da videira verdadeira e darão o mesmo fruto que ela. Agirão em harmonia, em comunhão cristã. Não usarão distintivos políticos, mas os de Cristo. Rogo aos meus irmãos designados para educar que mudem sua maneira de agir. É um engano de vossa parte o ligar vossos interesses com qualquer partido político, dar o vosso voto com eles ou por eles. Os que ocupam o lugar de educadores, de pastores, de colaboradores de Deus em qualquer sentido, não têm batalhas a travar no mundo político. Sua cidadania se acha nos céus. Quanto ao mundo, dirão os cristãos, não nos intrometeremos na política. Dirão decididamente, somos peregrinos e estrangeiros, a nossa cidadania é de cima. Somos estrangeiros e peregrinos e olhamos para uma cidade que tem fundamento e cujo construtor e autor é Deus. No texto que você vai ver agora, a serva do Senhor orienta que professores, mestres e dirigentes na obra de Deus não deveriam se envolver com política, isso na sua época. E se isso ocorresse, eles deveriam ser afastados dos cargos religiosos. Eles deveriam ter as suas credenciais cassadas. Os mestres na igreja ou na escola que se distinguem por seu zelo na política devem ser destituídos sem demora de seu trabalho e suas responsabilidades, pois o Senhor não cooperará com eles. O dízimo não deve ser empregado para pagar ninguém para discursar sobre questões políticas. Todo mestre, pastor ou dirigente em nossas fileiras que é agitado pelo desejo de ventilar suas opiniões sobre questões políticas deve se converter pela crença na verdade ou renunciar à sua obra. Sua influência deve ser a de um coobreiro de Deus no conquistar almas para Cristo,
ou devem ser-lhe cassadas as credenciais. Se ele não muda, há de ser nocivo, apenas nocivo. Vamos rever um pouquinho qual foi a atitude e reação de Jesus com relação ao governo da sua época e também dos apóstolos. Para entendermos estas reações, faz bem nos localizarmos no tempo. Na época em que Jesus viveu sobre a terra, estava no poder o governo romano, que durou de 168 a.C. a 476 d.C. Algumas vezes Jesus foi convidado a dar a sua opinião ou o seu envolvimento na política de sua época, no governo, mas nós vemos claramente a reação equilibrada de Jesus. Declarou muitas vezes que o seu reino não é deste mundo. Mas ele disse: o meu reino não é deste mundo. Não quis aceitar o trono terrestre. O governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todo lado os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Não interferiu com a autoridade nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi o nosso exemplo conservou-se afastado dos governos terrestres, não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem, individualmente, e regenerar o coração. Quando as pessoas quiseram apertar Jesus com o assunto do imposto, Jesus definiu claramente o nosso dever para com as autoridades e o nosso dever para com Deus. Jesus está delineando o nosso compromisso de, como cristãos, obedecer aos governos e obedecer a Deus. Cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar obediência ao mesmo como um dever sagrado dentro de sua legítima esfera. Mas, quando suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus, de preferência aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Um assim diz o Senhor não deve ser posto à margem por um assim diz a Igreja ou um assim diz o Estado. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de autoridades terrestres. Não se nos exige que desafiemos as autoridades. Nossas palavras, quer faladas, quer escritas, devem ser cuidadosamente consideradas, para que não sejamos tidos na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. Não devemos dizer nem fazer coisa alguma que nos venha desnecessariamente impedir o caminho. Temos de avançar em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Se somos proibidos pelos homens de fazer essa obra, podemos então dizer como os apóstolos: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Por mais de uma vez, Cristo foi solicitado a decidir questões políticas e jurídicas, mas recusava-se a interferir em assuntos temporais. Quais as razões bíblicas que nós encontramos para sermos apartidários? Primeira razão: a política não se harmoniza com a lei de Deus, que, segundo o apóstolo Paulo, é justa, santa e boa. A política também, como fazem os times de futebol, trazem divisão, confusão e desentendimento. Uma outra razão para sermos apartidários, segundo a palavra de Deus, é que não há comunhão luz com trevas. Não há acordo entre Cristo e Belial. Que devemos então fazer? Deixai os assuntos políticos em paz. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que pode haver de comum entre esses partidos? Não pode haver sociedade nem comunhão. A palavra sociedade importa em participação, parceria.
Deus emprega as mais vigorosas imagens para mostrar que não deve haver união entre partidos mundanos e aqueles que estão buscando a justiça de Cristo. Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, a verdade e a injustiça? Nenhuma, absolutamente. A luz representa a justiça, as trevas, a injustiça. Os cristãos saíram das trevas para a luz. Eles se revestiram de Cristo e usam a divisa da verdade e obediência. São regidos pelos princípios elevados e santos que Cristo exemplificou em sua vida. Temos até em nosso parlamento um movimento chamado Bancada Evangélica. É difícil compreender como homens que seguem a verdade bíblica se envolvem com as corrupções e podridões da política moderna. Mas você deve estar pensando, é possível ser evangélico, político e não se envolver com nenhum tipo de corrupção na política? Será? Agora preste atenção nesses textos da inspiração sobre o mesmo assunto, para nos esclarecer a posição que precisamos ter e qual é a nossa relação com os governantes do mundo. O Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas. Sobre esses assuntos, o silêncio é eloquência. Apresento ainda, para confirmar o pensamento bíblico, estes textos da inspiração. Não podemos com segurança votar por partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado. É um sábado falso, e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus, pisando seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo, são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. Talvez se pergunte: não devemos ter ligação alguma com o mundo? A palavra do Senhor tem de ser nosso guia. Qualquer ligação com os infiéis e incrédulos que nos viesse identificar com eles é proibida pela palavra. Temos de sair do meio deles e ser separados. Em caso algum, devemos unir-nos a eles em seus planos de trabalho. Não devemos transigir com os princípios para ceder às opiniões e preconceitos que talvez animássemos antes de nos unir com o povo observador dos mandamentos de Deus. Temo-nos alistado no exército do Senhor, e não nos cabe combater do lado do inimigo, mas do lado de Cristo, onde podemos ser um todo unido em sentimento, ação, espírito e comunhão. Os que são genuinamente cristãos são ramos da videira verdadeira e darão o mesmo fruto que ela. Agirão em harmonia, em comunhão cristã. Não usarão distintivos políticos, mas os de Cristo. Como cristãos, nós não devemos ser patriotas. Segundo a Bíblia, a nossa pátria não é este país. A nossa pátria é a pátria celestial. Assim pensaram, viveram e falaram todos os fiéis de todas as eras. Por fim, a palavra de Deus nos estimula a pensar nas coisas de cima, viver as coisas do céu. Para onde iremos? Lá é a nossa pátria. Aqui somos apenas peregrinos e estrangeiros. Lá nós somos herdeiros e co-herdeiros de uma pátria celestial. A minha oração, querido irmão, é que nós possamos viver aqui neste mundo, seguindo a vontade de Cristo, vivendo como se não estivéssemos aqui. Desprezemos os prazeres e os privilégios deste mundo, para que possamos alcançar as seguras promessas da palavra de Deus, daquele que é fiel nas promessas que faz. Que Deus abençoe a sua vida.